Paz do Senhor a todos os irmãos. É bom estarmos na casa do nosso Pai. É bom começarmos o ano com novos hábitos. E nós temos sempre esse hábito de dia 1 de janeiro eu vou começar um hábito novo. Vou começar a fazer isto, vou começar a fazer mais isto, vou começar a fazer mais aquilo. Mas hoje o que quero falar aos irmãos é sobre esta palavra, gratidão. Uma gratidão que nos leva a fazer mais por Cristo. Uma gratidão que nos leva a servir, não só o nosso próximo, não só a nossa família, mas também a nossa igreja. Os nossos irmãos na fé. E quero que os irmãos abram comigo em 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 8. E Paulo está a escrever aos Coríntios e está a falar sobre o exemplo das igrejas da Macedónia. Umas igrejas que eram pobres, enfrentavam dificuldades, tribulações, mas mesmo assim eram generosos para os necessitados em Jerusalém. Mas vamos ler o texto. 2 Coríntios 8, a partir do versículo 1 até o versículo 7. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas na Macedónia. Porque por meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria. E a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza na sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida das suas posses, e mesmo acima delas se mostraram voluntários, pedindo-os com muitos rogos que a graça de participarem na assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmo primeiro ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. E o que nos levou a recomendar Tito, que começou, assim também completa essa graça em vós. Como, porém, em tudo, manifestando superabundância, tanto na fé, na palavra, como no saber, e todo o cuidado em nosso amor para conosco, assim também abundeis nesta graça. E o ponto principal que quero mostrar aqui é sobre esta igreja de Macedónia. Um exemplo para todos nós. Uma igreja que passava muitas dificuldades, como estava a dizer. Uma igreja que não era uma igreja muito rica. Uma igreja que passava muitas tribulações. Mas, no entanto, a graça de Deus concedida a essas igrejas na Macedónia era tão grande. E esses irmãos eram tão gratos pela graça de Deus para com eles, que eram grandemente generosos. Apesar de terem pouco, eram muito generosos. E Paulo dá o exemplo desta igreja. À igreja de Coríntio. Irmãos, quero contar uma história que aconteceu agora o mês passado. E que ontem, quando estava a escrever esta mensagem, veio à minha mente e eu assim, isto é um exemplo muito bom. Nos meus anos eu recebi uma prenda do meu irmão que eu não estava nada à espera. Uma prenda que, muito mais do que aquilo alguma vez que ele tinha uma vez dado, e algo que eu tinha sempre pensado assim, um dia gostava de adquirir aquilo. E nunca disse a ninguém, nem à minha noiva que está lá atrás, dizia que queria aquilo. Mas, no entanto, o meu irmão ofereceu-me aquilo sem eu saber. E eu sim, fiquei mesmo admirado, surpreendido, fiquei até emocionado com aquela prenda. E quando cheguei a casa, estava a preparar as prendas de Natal, que é mais ou menos a mesma altura, e estava a pensar assim, eu só tenho isto para o meu irmão. Ele deu-me tanto e eu só tenho isto. Só tenho esta prenda tão pequenina. Então logo apressei-me para ir comprar outra coisa para oferecer ao meu irmão, para compensar a grande prenda que ele me tinha dado. E assim funciona com Deus. Deus dá-nos uma grande prenda. Deus deu-nos a maior prenda que o mundo podia dar. Que o mundo não podia dar. Deu-nos a maior prenda que ninguém podia dar.
a salvação, a vida eterna. E o que é que nós fizemos com essa prenda? Será que nós revertemos essa prenda em uma gratidão profunda para com Deus? Assim como estes irmãos da Macedónia, que apesar de terem pouco, eram tão gratos a Deus, que davam o seu tudo. Quando nós reconhecemos a sua graça, a gratidão naturalmente leva-nos a agir, a servir e a abençoar os outros. A gratidão que permanece apenas no coração é incompleta. A gratidão que se manifesta em serviço transforma vidas, a nossa e a de quem servimos. Irmãos, não interessa nós, por mais que sejamos gratos ao Senhor, se essas palavras ou mesmo esse sentimento do nosso coração não reverterem em alguma coisa, não serve de nada. Nós temos de reverter essa gratidão em alguma coisa que podemos dar. O serviço ao Senhor. O serviço aos outros. Nós somos tão gratos a Deus por aquilo que Ele nos deu. Algo que o mundo não podia comprar, nós não podíamos comprar, mas Ele deu-nos gratuitamente. Então nós temos de ser gratos ao Senhor. E a gratidão nasce do reconhecimento da graça. Versículo 1, quero que conheçais a graça de Deus que Deus se deu às igrejas de Macedónia. A gratidão verdadeira começa no reconhecimento da graça. Antes de servir, nós precisamos de perceber o que é que Deus já fez. Irmãos, será que sabemos realmente o que é que Deus fez por nós? O que é que Cristo fez por nós? Será que sabemos? Lucas 7. Lucas 7, capítulo 7, versículo 41. E neste episódio, Jesus chega à casa de Simão, o fariseu. Não vamos ler este relato todo, porque é para não ser muito extenso. Mas Jesus chega à casa deste Simão, fariseu. E uma mulher pecadora entra na casa, onde eles estavam a comer, e começa a lavar os pés. Para podermos imaginar melhor, para aqueles que têm uma imaginação mais criativa, como o Melquisedeque, eles, quando estavam à mesa, eles sentavam-se à mesa, mas estavam meio que deitados. Então os pés ficavam para trás. A mulher não entrou por baixo da mesa e foi lavar os pés de Jesus. Não, os pés de Jesus estavam para trás. Então seria mais fácil para isso ocorrer. Para os irmãos imaginarem melhor como é que isso poderia acontecer. Então esta mulher pecadora entra na casa onde eles estavam a comer e começa a lavar os pés de Jesus. Com as suas lágrimas e com um perfume raro. E enxugar com os seus cabelos os pés de Jesus. E com uma exortação para Simão. Porque Simão começou a pensar, se ele fosse o Cristo, se este fosse um profeta, ele saberia quem era esta mulher que estava aqui. Então Jesus, sabendo os pensamentos de Simão, conta esta história. Versículo 41. Então Jesus contou a seguinte história. Um homem emprestou dinheiro a 2 pessoas, 500 moedas de prata a uma e 50 a outra. Como nenhum dos devedores conseguiu-lhe pagar, ele generosamente perdoou ambos e cancelou as suas dívidas. Qual destes o amou mais depois disto? E Simão respondeu, suponho aquele que perdoou a dívida maior. Tu estás certo, disse Jesus. O reconhecimento da graça e de seguida Jesus continua a exortar Simão, porque ele desde que Jesus tinha chegado à sua casa, ele não tinha lavado os seus pés, não tinha cumprimentado com um beijo, nem tinha ungido a cabeça de Jesus com óleo. E aquela mulher pecadora tinha reconhecido que era isso mesmo, uma grande pecadora. E ela derrama tudo aos pés de Jesus, literalmente. As suas lágrimas e este perfume raro, que com certeza seria o bem mais valioso que ela tinha. Agora, irmãos, pergunto, era esta mulher mais pecadora que Simão? Nós sabemos que a mulher era pecadora.
E sabemos que Simão era um fariseu, mas seria esta mulher mais pecadora que Simão? Será que existe pecado maior que o outro? Reconhecimento da graça. Se nós reconhecemos o que é que Deus fez realmente por nós, verdadeiramente, o tamanho da sua graça, nós somos agradecidos. Irmãos, a diferença entre Simão e esta mulher pecadora não é o tamanho do seu pecado, mas é o reconhecimento da necessidade da graça de Deus. Simão não reconhecia isto, não reconhecia que precisava disto. Se calhar Simão achava-se superior, porque ele era um fariseu e a mulher era uma mulher pecadora conhecida por todos. É o reconhecimento da graça que muda a nossa atitude. Se nós percebemos realmente o que é isto, a graça, quão profunda é a graça para conosco, nós percebemos que não somos nada mais do que aquela mulher pecadora. Isto é uma cultura que cresce muito hoje em dia e vê-se muito aqui na Europa. Nós somos pouco gratos. Nós temos tudo e não somos gratos. Falta-nos sempre alguma coisa. Nós temos tudo, mas falta-nos sempre alguma coisa. Irmãos, no tempo em que eu estive na Guiné, eu pude perceber o que realmente é não ter nada. Quando eu via aquelas famílias que não tinham o que comer, quando chegavam jovens à escola que já não comiam há 4, 5 dias, e nós percebíamos, realmente isto é que não é ter nada. E nós lá na Europa pensamos que não temos nada. Como é que nós podemos melhorar? Macedónia era pobre, mas a alegria e generosidade que vinham do reconhecimento da graça era tão grande que eles eram profundamente generosos e contribuíam para Jerusalém. Como é que podemos melhorar isto na nossa vida? Temos que começar a lembrar das bênçãos. Vida, a família, o perdão que Deus nos concedeu, ou até mesmo que os nossos amigos, familiares nos concederam, a provisão, não nos falta o pão diário e a salvação que Deus nos deu. Se nós não lembramos disto todos os dias, não lembramos destas bênçãos que Deus nos deu, nós nunca vamos ser gratos, irmãos. Então comece o dia a lembrar-se disto, das bênçãos que Deus nos dá. E reconhecer esta graça diariamente vai preparar o nosso coração para servir. Quando o coração reconhece a graça, ele se move para a ação. Gratidão e serviço caminham juntos. Versículo 2 a 5. A gratidão se manifesta em um serviço voluntário, mesmo nas dificuldades. Apesar dos macedónios, como já disse, eram muito pobres, sofriam muita tribulação, como Paulo fala, eles davam abundantemente em alegria, mesmo na extrema pobreza. Apesar de serem extremamente pobres, eles davam com muita alegria. Eles não ficavam a pensar assim, se eu der eu não vou ter. Porque isso é o nosso pensamento. Quando nós passamos as maiores dificuldades, o que é primeiro a descartar? É sempre o Senhor. É sempre aquilo que nós damos ao Senhor. Se eu der o dízimo este mês, se eu der uma oferta agora no culto, eu não vou ter para ir comprar o café, para ir comprar o almoço. É sempre a primeira coisa a descartar, é o que nós damos ao Senhor. Mas estes macedónios, a igreja em Macedónia sabia que tinham de dar tudo ao Senhor, porque eram profundamente gratos ao Senhor. Davam e não davam só a dizer, eu vou dar assim, tristes, de lado, a chorar, a dizer, não, leva Senhor, leva. Não, eles davam com alegria. Paulo destaca que eles procuravam oportunidades para servir. Eles não esperavam para ser chamados. Nós vivemos uma cultura em que nós, só se formos lá agarrados e puxados, é que uma pessoa vem servir. Nós vimos às vezes o Melquisedeque às vezes fica desesperado para conseguir arranjar pessoas para o louvor. Parece que tem de os puxar, tem de ir com uma trela para vir servir. Não, estes macedónios procuravam oportunidades para poder servir.
Ou não esperavam ser chamados. O serviço é voluntário, irmãos. E intencional. E flui de um coração que se sente abençoado. A entrega pessoal precede o serviço. Primeiro eles deram-se a si mesmos ao Senhor. Primeiro eles se entregaram ao Senhor. E por causa de se entregarem ao Senhor, eles perceberam que era a sua graça e foram profundamente gratos. E por isso fluía do seu coração o serviço voluntário. Eles procuravam, onde é que nós podemos ajudar agora? O que é que podemos fazer agora? Estou aqui sentado, aqui na igreja, e eu assim, o que é que eu posso fazer? O que é que podemos fazer? Eles davam a si mesmos ao Senhor e depois isso, desse coração que se entregava ao Senhor, fluía este serviço voluntário e intencional. Agora os irmãos mais velhos estão a pensar, mas eu já não tenho idade para isto. Eu já não tenho idade para estar a servir. Irmão, eu já tenho 80 anos, já tenho 90 anos, já tenho 120 anos. Já não tenho idade para isto. Mas irmãos, uma coisa que me impactou o ano passado foi numa conferência que eu fui aos Estados Unidos. E quando entrei naquela... Não foi propriamente a conferência que eu estive, mas foi só o impacto de entrar naquelas igrejas. E é algo mesmo impressionante. São igrejas... A igreja própria tinha um passadiço, tinha um lago, e nós... É mesmo outro nível, os Estados Unidos. Mas o impacto foi entrar pela porta. Quem me abriu a porta era um irmãozinho de 80 anos, a abrir a porta e estava lá a servir, com uma camisola a dizer voluntário, em inglês, claro, a dizer voluntário. E ele contente, a sorrir, a abrir a porta e a receber as pessoas, a dizer bem-vindos à nossa casa. Irmãos, isto causa um impacto. Quando estava naquela igreja, o que causava mais impacto era a unidade no serviço. Era ver jovens de 10, 20, 30 anos a servir ao lado dos irmãos de 70, 80. Esta unidade no serviço. Às vezes umas simples palavras de ânimo ao irmão abatido pode causar um impacto enorme na sua vida. Ou até mesmo só abrir a porta a alguém que esteve uma semana complicada e sorrir. Se calhar foi o primeiro sorriso que receberam aquela semana. Na medida em que nós somos motivados pela gratidão, pela graça de Deus, algo incrível acontece. Nós crescemos espiritualmente. Gratidão leva ao serviço. E o serviço leva-nos a crescer. A gratidão leva-nos a crescer no serviço e na maturidade espiritual. Paulo exorta aos coríntios a seguir o exemplo de Macedónia. Crescer na graça que leva ao serviço. Serviço motivado pela gratidão não é estático, mas promove crescimento, fortalece a fé, disciplina um compromisso com Deus. Procura oportunidades. Assim como esta igreja em Macedónia, ou como os irmãos na Macedónia procuravam oportunidades para poder servir, para poder fazer mais, para poder contribuir mais. Nós temos de ser assim. Se nós somos gratos, nós temos de ser assim. Procura oportunidades para servir, seja de uma forma constante, seja de uma forma esporádica. Irmãos, o serviço é fundamental na igreja. A igreja nós não tínhamos sequer a porta aberta se não fosse os nossos irmãos a abrir a porta. Se não fossem os nossos irmãos a servir na portaria, ninguém entrava pela porta. Se não fossem os nossos irmãos a servir na multimédia e no som, nós não tínhamos som nem luzes. Se não fossem os nossos irmãos a servir no louvor, não tínhamos louvor. A igreja precisa de serviço. Transforma as suas ações simples do dia a dia em serviço a Deus. Um conselho sábio, um tempo dedicado a ouvir alguém, ajudar alguém na igreja, ajudar no som, na multimédia que nós tanto precisamos. Irmãos, transforma esta gratidão em serviço. Servir não é obrigação, não é isso que eu estou a dizer. Servir não é obrigação, mas é consequência da gratidão. Quanto mais gratos, mais dispostos somos para servir. Quanto mais servidos, mais gratos somos.
Amém, irmãos? Quanto mais servidos somos, mais gratos somos. E quanto mais gratos somos, mais queremos servir. É um ciclo vicioso, mas é um bom ciclo vicioso. Irmãos, isto é um bom ciclo vicioso, mas nós, no entanto, nós ficamos presos noutro ciclo vicioso. Em que nós não somos gratos, então não queremos servir. Como não queremos servir ao nosso Deus, ao nosso próximo, a nossa vida espiritual decresce. E como a nossa vida espiritual decresce, mais ingratos somos. E roda, até ao ponto, nós vimos à igreja como os católicos vão e dizem, somos católicos não praticantes. Eu creio que nas nossas igrejas evangélicas hoje em dia nós estamos a crescer como os evangélicos não praticantes. Em que nós dizemos, sim, sou, acredito em Deus, mas pouco somos. Irmãos, o reconhecimento da bondade de Deus, esta graça recebida, tem de nos levar à gratidão. Um coração motivado e alegre leva-nos a entregar-nos a um compromisso com Deus e um compromisso com o nosso próximo. E esta entrega a Deus e ao nosso próximo leva-nos a servir, que é a expressão prática da gratidão. Porque nós reconhecemos a graça recebida, somos gratos. E porque somos gratos, nos entregamos. E porque nos entregamos nós, a nosso Deus e ao nosso próximo, como Deus nos manda, nós servimos. Tem de ser assim a nossa vida, irmãos. O que é que nós temos feito para Deus? O que é que nós temos feito com o que Deus nos deu? Oportunidades para servir não são poucas, irmãos. E a nossa igreja precisa muito de pessoas que sirvam. Nós, por exemplo, o Melquisedeque não era para estar a fazer, o grupo o grupo do Melquisedeque e da Miriam, não era para estar a fazer o louvor hoje, era para estar outros irmãos. Mas, no entanto, eles é que fizeram. À tarde vão ter de ser eles outra vez. Na passagem de ano tiveram de ser eles também, irmãos. Nós precisamos de pessoas que sirvam. Lá no som precisamos de irmãos que queiram servir no som, na multimédia, na portaria. O que não falta é sítio para servir, irmãos. Nós olhamos e vemos assim, está ali gente, não é preciso. Está o Emanuel no piano, então não é preciso tocar piano. Temos 2 pianos. Está o Vítor na bateria, não é preciso bateria. Mas o Vítor não está cá sempre, precisamos de mais pessoas. Irmãos, oportunidades para servir é o que não falta nesta igreja. Serviço é o combustível que nos leva a levar a igreja mais além. Se a igreja não cresce é porque estamos a servir pouco. Porque quanto mais servimos, mais a igreja cresce. Porque quando um descrente entra por aquela porta e vê alguém sorrir, sente-se impactado e quer ficar. No entanto, se não vê ninguém lá, ou se chega da porta até aqui, senta-se, está no culto, sai e ninguém fala com ele, será que a pessoa quer voltar? Não quer. Não se sente em família, não se sente em casa. Irmãos, nós precisamos de pessoas que sirvam com alegria, pessoas gratas ao Senhor, que sirvam. Não esperes que alguém te peça. Procura oportunidades para servir. Irmão, se está a entrar pela porta, vê um papel no chão, apanhe, sirva ao Senhor. Isto é serviço ao Senhor. É serviço à igreja, serviço aos irmãos. Se aqui na igreja o irmão vê, não é preciso nada, sirva aos irmãos, sirva aos seus vizinhos na comunidade, sirva os seus colegas de trabalho, sirva à sua família, sirva à comunidade, sirva em projetos sociais, ou sirva no departamento de som e multimédia. E os irmãos estão a perceber que precisamos mesmo de pessoas para lá. Irmãos, se não sabem onde servir, se têm este desejo de servir, falem com os pastores, falem com os irmãos responsáveis. Eles vão ter de certeza trabalho. O que não falta é sítio para servir. Desde a portaria, cafetaria, departamento de som e multimédia, trabalho com crianças, evangelismo, caridade, louvor. Irmãos, o que não falta é sítio para servir nesta igreja. O que falta é pessoas gratas. Pessoas gratas postas a servir.
A gratidão verdadeira não permanece em palavras, ela traduz-se em ação. Quanto mais gratos somos, mais servimos. Quanto mais servimos, mais a profundidade da nossa fé e amor por Cristo. Irmãos, se o irmão não serve, o irmão não está a ser grato pelo que Deus lhes deu. Isto é a verdade dura e crua. Se o irmão não serve aos seus irmãos, na sua comunidade, na sua família, o irmão não é grato. O irmão não é grato pelo que Deus lhe deu. Deus deu-lhe o maior presente que a humanidade podia dar, que a humanidade não podia dar. Digo-me sempre aqui ao contrário. Não havia dinheiro no mundo que pudesse comprar, mas Deus deu-nos gratuitamente esta graça, a salvação. Deus deu-nos. E o que é que nós fazemos com ela? Sentamos-nos na cadeira e não fazemos nada. Será que estamos a ser gratos ao Senhor? Não, estamos a ser ingratos. E a ingratidão não nos leva ao céu. Irmãos, são gratos ao Senhor, são gratos por esta graça que Deus nos deu. Sirvam. Se não são gratos, peçam ao Senhor para perceberem quão profunda é a graça. Quão profunda é esta graça que nos chegou até nós. E é esta mensagem curta que queria dar aos irmãos. Para todos nós. A gratidão verdadeira não permanece em palavras, irmão. Não é por nós dizermos que somos gratos, que somos verdadeiramente gratos. É por fazermos algo, por mostrar que somos gratos. Quanto mais gratos somos, mais servimos. Quanto mais servimos, mais é a profundidade da nossa fé e amor por Cristo. É o ciclo vicioso, Somos gratos, servimos, somos mais gratos. É um ciclo, meus irmãos. Se o irmão está a sofrer com pouca gratidão, se o irmão não tem sentido esta gratidão por Deus ou pelo seu próximo, ore, peça ao Senhor para que esta gratidão venha fluir no seu coração. E acabo com uma oração, mas antes disso, irmãos, o que não falta é sítio para servir, irmãos. E nós precisamos muito de pessoas impactadas, por esta graça, que são gratas ao Senhor e querem dar o seu tudo. Irmãos, o evangelismo, o que não falta é bairros em Lisboa para ir pregar o Evangelho. O que falta é pessoas que queiram ir. Irmãos, em tudo há necessidade. Pai, te agradeço pela tua graça, Pai. Pai, mostra-nos quão profunda é a tua graça para connosco. Mostra-nos quão pecadores somos, quão pecador nós éramos, Senhor, e quão profunda foi a tua graça para connosco. Quão cara foi a nossa salvação. Mostra-nos, Senhor, para que nós tenhamos um coração grato a Ti. Um coração grato a Ti. Um coração que quer, com essa gratidão, pegar nela e servir ao seu próximo. E servir a Ti, Pai. Te agradeço, Pai. Te agradeço por tudo o que tens feito, Senhor. Te agradeço pelo que Tu fizeste já nesta igreja no passado, Senhor. Te agradeço pelo que fazes hoje, Senhor, nesta igreja, Senhor. Te agradeço por cada irmão, Senhor, que está aqui neste lugar, Pai. Te agradeço, Senhor, pela provisão diária que nos dás, Pai. Pela saúde que nos dás, Pai. Pela vida que nos dás, Pai. Por tudo que nos dás, Pai. Te agradeço, Pai. Te agradeço, Pai.